Bom dia e seja bem-vindo à Opinião Pública. O Governo tem até amanhã para entregar no Parlamento o Orçamento do Estado para 2014. O documento está a ser preparado num cenário de forte restrição orçamental, com o Executivo obrigado a cortar 3,5 mil milhões de euros na despesa para garantir poupanças permanentes. Ainda há dúvidas, como por exemplo em relação ao IVA, mas há algumas certezas. Vai haver um corte nas pensões de sobrevivência quando a soma de todas as prestações sociais for acima dos 2 mil euros. O Vice-Primeiro-Ministro garante que vão ser atingidos por esta medida 25 mil pensionistas e que ninguém vai perder o que recebe por completo. Uma semana depois e mais de 10 horas de reunião do Governo, Paulo Portas desfaz o mistério. Só a partir da acumulação de duas ou mais pensões com um valor superior a 2 mil euros é que se gerará alguma forma de redução. Como podem imaginar, isto está muito longe do que aqueles que quiseram assustar os idosos disseram e escreveram. Compreendam que num país onde as pensões médias são o que são, num país onde a pobreza é o que é, num país onde o próprio salário médio tem o valor que tem, uma condição de recursos que opera a partir dos 2 mil euros é manifestamente feita por critérios de justiça social. O Governo garante que não vai tocar nas outras pensões, que não na de sobrevivência, e que apenas 25 mil pensionistas vão ser afetados, mas de forma progressiva. Para rendimentos entre 2.000 e 2.250 euros, atualmente a pensão de sobrevivência é 60%, e para esses rendimentos mais altos, acima de 2 mil euros, volto a repetir, passará a ser 54% em vez de 60%. De fora fica quem recebe pensões militares por orfandade ou deficiência. Explicada a medida, com a Ministra das Finanças de um lado e o da Segurança Social do outro, Portas contra-ataca. Isso é matéria do passado, não lhe atribuo intenção política. A única coisa que é relevante é que 96%, para ser exato, 96,5% dos pensionistas de sobrevivência em Portugal não são afetados por esta medida. E, portanto, quem disse o contrário, obviamente mentiu. E essas mentiras doem, porque nós estamos a falar de situações que são emocionalmente muito delicadas e socialmente muito sensíveis. Fez tremer, de certa forma, a coligação? De todo. E devo dizer-lhe que eu não estou aqui para culpar ninguém. Essa fuga aconteceu, foi irresponsável. Mas os cortes nas pensões de sobrevivência não ficam por aqui. Quem acumula com um salário também terá reduções no futuro, mas por menores só no próximo ano. E só amanhã é que são conhecidas as medidas concretas deste Orçamento do Estado, que procuramos antecipar agora no Opinião Pública. Queremos saber com que expectativas encara o documento. Aceita ou não o argumento de que Portugal vive num estado de emergência e que se justificam medidas excepcionais? Concorda com as opções do Governo ou, pelo contrário, tem sugestões alternativas para o corte da despesa e para o equilíbrio das contas públicas? Pode já ligar para os nossos telefones 21416-1147 ou 21416-1148. Pode também enviar as suas mensagens por correio eletrónico para o nosso endereço opiniãopública@sic.pt ou então deixar a sua mensagem, o seu comentário, a sua análise no site do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. Já sabe, pode começar já a participar até bem perto do meio-dia. E o nosso convidado, Domingos Azevedo, é bastonário dos técnicos oficiais de contas, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Domingos Azevedo, muito bom dia. Bem-vindo a este Opinião Pública. Bom, ainda há algumas incógnitas, certezas só amanhã, mas normalmente dizemos que o último Orçamento de Estado é sempre o orçamento mais duro. Não há dúvidas de que este de 2014 é, de facto, um orçamento muito difícil para a vida dos portugueses? Ora bem, o orçamento de 2013 já foi muito duro, porque houve realmente um reajustamento, não diria reajustamento, um excesso de carga fiscal que, de algum modo, veio baralhar as contas dos portugueses, e o de 2014 não se espera nenhum desagravamento dessa carga fiscal, antes, pelo contrário, se espera
alguns cortes, como já têm vindo a ser anunciados, e que sabemos apenas, enfim, aquilo que sabemos, mas que é muito pouco para fazer o enquadramento de um documento com a dimensão do Orçamento do Estado. Eu penso que nós estamos a ser vítimas de um processo que nós próprios o criamos. Ou seja, se encerramos-nos dentro desta espécie de ciclo vicioso e não temos sido capazes de sair dele. E então sempre que se fala em reajustamento, há que ir, enfim, a forma mais fácil de obter esse dinheiro. A questão de fundo não está a ser perfeitamente ignorada por quem apresenta estas medidas. Mas a questão de fundo é uma questão muito simples. Quem é reformado construiu a sua vida e a sua reforma em leis, em questões legais, que foram os governos dos respectivos momentos que lançaram essas mesmas medidas. Os cidadãos, no conhecimento dessas medidas, construíram a sua vida. E ao construir a sua vida, sustentaram-na nas leis. Ora, vir agora mexer nesse enquadramento jurídico que serviu de base à opção dos sujeitos, dos cidadãos, perdoar-me-ão, mas é uma espécie de um roubo em que deixa as pessoas desprotegidas, as pessoas não podem reagir, e de algum modo não deixa de ser como que quando nós colocamos o dinheiro num banco, na expectativa de que hoje amanhã nós possamos ter, enfim, aí as receitas necessárias para a vida da reta final, para as nossas despesas da reta final de uma vida, e quando lá tentamos ir buscar o dinheiro ao banco, dizemos, olha, você não tem cá dinheiro. Colocou de facto cá o dinheiro. Descontou durante toda a sua vida para um determinado sistema que lhe garantia determinadas coisas. Mas olha, hoje você não vai ter essas coisas. Isto é exatamente igual. Como quando a pessoa chega a um balcão de um banco e lá colocou 10 mil, 20 mil, 30 mil euros, ou lá o que é, e que tem necessidade de levantar 1000 ou tem necessidade de levantar 500, e lhe diz, olha, tenha lá santa paciência, mas nós não sabemos do seu dinheiro, você não pode levantar. Ora, o princípio é que você não pode levantar. Ora, o princípio é que está errado. E nós não vemos, não obstante ter havido uma promessa disso acontecer, algumas medidas estruturais necessárias no modus operandi e no modus faciente da nossa administração pública. Onde estão falados orçamentos zero? Que conhecimento temos nós da maneira como esses valores são geridos nos serviços do Estado? Nós não temos nenhum sistema contabilístico que nos permita aferir da bondade ou falta dela dos gastos dos valores. O que nós assistimos é permanentemente a uma espiral na redução das condições de vida dos cidadãos e um permanente dizer que tem que ser mais e mais e mais. Eu faço uma pergunta muito simples a quem tem a responsabilidade de nos gerir. Está a dizer, portanto, que em 2013... E mais é perguntar onde vamos parar. Exato. Diz-nos que, portanto, em 2013, e bem, houve de facto um orçamento do Estado muito baseado no corte, no aumento de impostos. Temos agora, 2014, um orçamento muito baseado no corte da despesa, sobretudo nos cortes das pensões e dos salários. O que eu lhe pergunto é austeridade em cima da austeridade? Há quem diga que, de facto, o Governo corta, sobretudo em grupos com dificuldade de reagir e até de alguma resistência, como é o caso dos funcionários públicos e dos pensionistas. Partilha desta ideia? Olha, o que eu partilho de uma ideia muito simples. Conhece aquele reclamo, recorda-se daquele reclamo que às vezes dava nas televisões e dizia é simples, é barato e dá milhões. O método que o Governo tem seguido é o mais simples de atuar, é o mais eficiente na atuação e aquele que para ele gera menores custos. Ordena que se corte. Não pergunta os efeitos que isso vai ter. E como isto não exige que haja reorçamentação nos serviços da administração pública, não exige que haja uma análise da bondade ou falta dela dos gastos que nessa mesma administração pública temos, não exige que se faça uma análise das mordomias daqueles que nos governam ou que estão nos lugares de chefia em muitas situações da administração pública. E quando falamos em repartir sacrifícios, era isto que nós deveríamos ter. Infelizmente não temos. Infelizmente o que temos é sempre do mesmo, e por isso é que eu dizia há pouquinho que nós somos como que prisioneiros de uma concepção que nós mesmos temos do Estado e não conseguimos sair
dessa espécie de círculo vicioso. E o que é interessante é que o Governo não nos aparece com nenhumas soluções. É mais do mesmo, sem nenhuma capacidade criativa, sem realmente encontrar soluções que não sejam prejudicar cada vez mais os cidadãos. E atenção, porque os efeitos que isto vai ter na economia vão ser, naturalmente, de decréscimo do consumo público. Não tenhamos ilusões. Com consequências. Porque quem não tem dinheiro não consegue comprar. E se não há quem compre, não há necessidade das empresas produzir. E se não há necessidade das empresas produzir, então têm trabalhadores a mais terão que despedir. E então terá que o Governo outra vez ver as suas encargos a subir por ter que pagar o fundo de desemprego a esta gente. Ou seja, é preciso quebrar esse círculo, é preciso ser suficientemente inteligente e criativo para encontrar outras soluções para o reequilíbrio das contas públicas portuguesas. Domingos Azevedo, vamos ouvir as opiniões dos nossos primeiros telespectadores. Vamos saber precisamente o que pensam uma reformada que nos está a ligar de Setúbal. É a Ana Ferreira. Muito bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom Obrigada por estar a intervir. Eu subscrevo tudo aquilo que acabei de ouvir para esse senhor, seu convidado, que aliás eu admiro porque há muito tempo que o acompanho, quando é possível e dou com ele a falar em qualquer canal da televisão em que ele intervenha. Eu subscrevo isso exatamente porque, de facto, foi isso que me aconteceu. Eu sou um exemplo. Eu acedi à reforma em 2007, portanto as contas foram feitas em novembro de 2007, entrei efetivamente como apresentada em 1 de janeiro de 2008, fui penalizada em 22,5%, mas lá está, aceitei as regras do jogo, era isso que estava em vigor, desde Vagão Félix que declarou-se que a partir daí já não seria o decreto de 85, mas que, portanto, nós teríamos que nos reformar por inteiro com 60 anos de idade. Eu, como não tinha, sujeitei-me a 4,5% por cada ano, penalizei, lembro-me perfeitamente e tenho a documentação toda, em nome da sustentabilidade do sistema e da esperança média de vida, foram-me retirados 22,5%, já não falando nos 10% também para a Caixa Geral de Apresentações, porque as contas são feitas assim, o nosso líquido é reduzido nessas percentagens, portanto eu vim com a reforma que me estabeleceram, aceitei as regras, tudo bem, achei que estava tudo certo, não reclamei por isso, sujeitei-me a elas. Entretanto, foi decorrendo o tempo, não sofri qualquer aumento, porque o único aumento que eu teria direito seria em 2009. Lembro-me que na altura já havia o teto para os reformados, porque até então um reformado da função pública receberia o mesmo valor de taxa de aumento que teria o funcionário no ativo. Eu nesse ano já fui penalizada porque já não tive 2,9%, mas sim 1,5%, ou seja, ao fim de uns meses retiraram-me sob o nome de sobretaxa 1,5%, no ano seguinte vieram-me reduzir mais 2% noutra sobretaxa, que depois converteram isso como IRS, que já tinha a sua própria taxa também. Entretanto, começo em 2011, fico com metade do subsídio de Natal a menos. Em 2012 não vejo a cor dos subsídios. Em 2013 está-me a ser devolvido, passo a expressão, em duodécimos o subsídio que era de férias, depois passou a ser o de Natal, ou de Natal ou de férias, enfim, é conforme dançam, conforme querem. O que aconteceu foi que esse duodécimo que eu tenho como recebente não recebo nada, porque todos os impostos que, entretanto, caíram-me em cima, a sobretaxa extraordinária, que é extraordinária mesmo, a sobretaxa solidária, que eu até já dou de barato, mais aumento da taxa do IRS, tudo isso em cima, come-me, passo a expressão novamente, o duodécimo, e ainda me vai tirar bastante dinheiro à própria reforma mensal. Ana Ferreira, e agora, ainda para não concluir, por favor. Desculpe. Para concluir, para finalizar, por favor. Para concluir e finalizar, agora vão fazer o recálculo da minha reforma. Quer dizer, acho isso um absurdo. Eu não estou a pedir, na altura não disse, vão lá os outros atrás de mim e vão-lhes lá tirar também a taxa de sustentabilidade e esperança média de vida. Não pedi nada disso, nem os outros. Então agora vêm fazer o recálculo da pensão em nome da convergência do sistema.
Eu não estava no privado. Eu tenho conhecimento. Muitas das pessoas que trabalhavam no privado tinham a faculdade de omitirem parte do vencimento. Os patrões assim faziam para não pagarem tanto, e os funcionários também gostavam da situação, ficavam com mais dinheiro disponível. Isso não aconteceu connosco. Muito bem, está clara a sua opinião. Está clara a sua opinião, obrigada por partilhar o seu caso connosco. Temos que seguir em frente, um bom dia. Seguir em frente ao encontro do Fernando Augusto, também está reformado, mas a ver-nos da parede. Bom dia. Bom dia para si e para o seu convidado. Ora, é o seguinte, o orçamento para 2014 é praticamente igual ao de 2013. Portanto, quer dizer, o Estado só sabe cortar nos mesmos sítios que ou é nos funcionários públicos, ou é nos reformados do funcionalismo público, ou é nos reformados da Segurança Social. É a única coisa que o Estado sabe fazer, não sabe fazer mais nada. Todos os anos é a mesma coisa. O ano passado, ou melhor, 2013, eu quero ver se agora, e isto era o aumento do IRS era extraordinário, o imposto de solidariedade era extraordinário, e eu quero ver o que é que o Tribunal Constitucional vai fazer em relação a este ano, que parece que vai ficar tudo na mesma, não é? Nós não sabemos o que é que este governo faz ao dinheiro e o que é que não faz, não é? O Tribunal de Contas que nós temos dá os pareceres, mas não valem nada, não é? Portanto, eles fazem o que querem e lhe apetecem. Nós temos dois empecilhos no nosso país, que é o Primeiro-Ministro, que é o maior empecilho que está em relação ao desenvolvimento do país, e é o Presidente da República. São os dois maiores empecilhos que nós temos no país. Senão, o país já estaria a crescer com outras pessoas, não é? Olha, por exemplo, agora passou-me o nome da pessoa que eu vi a entrevista na sexta-feira. O professor... meu Deus, agora eu esqueci-me. Mas não interessa. Esses dois senhores são os grandes empecilhos do desenvolvimento do país, mais nada. E o dinheiro, nós, os portugueses, nunca sabem onde é que se gasta o dinheiro. Se nós só vemos eles serem transportados em altos Mercedes, altos BMWs, altos coisas, para eles há sempre dinheiro para comprar tudo para eles andarem bem. Muito bem, Fernando Augusto. Está clara a sua opinião. Obrigada pelo seu contributo. Um bom dia. Vamos saber o que pensa a Cidália Luís, que vê esta opinião pública a partir de Odivelas. Bom dia. Bem-vinda. Estou sim, bom dia. Bom dia, Sr. jornalista, ao seu convidado e todo o auditório. Bem, em primeiro ponto, eu gostaria de dizer que Portugal não vive só uma crise económica, vive uma crise de valores. Portugal está completamente adormecido. Nós temos um governo que primeiro atira o barro à parede, depois melhora um pouquinho as medidas e vai conformando assim o cidadão. E o cidadão vai-se deixando levar. Eu quero discordar do seu convidado que falou, não é o convidado, o ouvinte anterior, que disse que o orçamento era igual ao ano anterior. Não, não é. Este ano parece que vai ser pior. Os funcionários públicos que ganham 600 euros parece que são ricos. E eu gostaria de saber como é que isto vai ser aplicado. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em casas onde os casais forem ambos funcionários públicos ou trabalharem para empresas públicas, vão levar um corte imenso. Vou-lhe dar o meu caso pessoal. Eu sou professora desempregada neste momento, sou professora há 13 anos, contratada, hoje pior do que estava no início da minha carreira. O meu marido vai ser cortado no subsídio de refeição, aparentemente vai ter um corte de 10% no seu salário e eu 10% no meu salário quando tiver trabalho. Isto vai fazer mais de 300 euros mensais. Eu não estou a exagerar, porque isto vai ser sobre o bruto e não sobre o líquido. Se a medida for, como tem sido falada na comunicação social. Portanto, eu deduzo que será melhor nós começarmos a roubar, a fazer filhos, para recebermos o resi, porque realmente trabalhar não vale a pena. Eu gostaria de perguntar ao Governo, não é? Quando é que começa a cortar nas PPPs, no BPN, nas fundações, nas reformas dos políticos que não descontaram para elas, nos juízes do Tribunal Constitucional, nos carros, nos motoristas, por exemplo, o Ministro da Educação, o Gabinete, tem 13 motoristas que não sei para que servem. As despesas de representação, quando nós, professores, estivemos a 500 km, nem sequer temos direito a subsídio de deslocação, e queria que os portugueses conseguissem de uma vez comparar os gastos dos políticos portugueses com os políticos de países mais desenvolvidos. É triste. Eu apelo aos portugueses para se manifestarem no dia 19 na Ponte, porque é uma pouca vergonha aquilo que se vive neste país.
Isto não é uma questão de incompetência. Estou a concluir. Não é uma questão de incompetência, não é uma questão de crise, é uma questão de ideologia. Eles só ficarão bem quando nos virem na miséria. Muito obrigada. Obrigada a nós pelo telefonema, Cidade de Luís. Bom dia. Vamos até à cidade do Porto saber e ouvir a opinião do Rui Almeida. Está reformado. Bom dia. Rui Almeida, bom dia. Bastonário. Rui Almeida, bom dia. Portanto, é o seguinte, eu já ouvi, vários ouvintes, telespectadores, e de facto, realmente, o corte das pensões não lembra a ninguém. Portanto, há um contrato, eu quando faço um contrato com terceiros, o contrato pode ser invalidado por vício de forma, enriquecimento ilícito, ou feito por indivíduos incapazes. Não é o caso. Aqui o Estado fez um contrato com os reformados, portanto as pessoas descontaram, como já tem sido dito por muita gente, portanto isto é inconcebível e é uma falta de respeito pelo Estado, pelos seus cidadãos. O que ficou por fazer foi a tal célebre reforma do Estado, cortar nos consumos intermédios, que provavelmente também nunca foi feito nada sobre isso, que podia ter sido feito, e o fundamental é que Portugal é um país que não tem capacidade de criação de riqueza. Isto é um problema que já vem se arrasta desde mais de 150 anos, 200 anos, 220, 230. Portugal tem uma grande dificuldade de criação de riqueza. Nenhum governo, eu lamento é que chegarmos a 2013 e sermos assaltados, como estamos a ser constantemente, por questões não só ideológicas, que este governo no início podia ter tomado de outra forma, encarado o assunto de outra forma, não hostilizando o Partido Socialista e criando condições para que seriamente fizessem uma reforma adequada das funções do Estado e cortar nos consumos intermédios. Não fizeram, portanto, isto foi ainda mais longe que a Troika, vamos aprofundar, vai haver sangue, a melhor é emigrar. Isto não são palavras. E depois, também para terminar, esse é o comportamento do Estado português face aos ataques que têm sido feitos ao Tribunal Constitucional por instâncias internacionais. Que é lamentável, portanto, o Estado português calar-se, o governo português calar-se quando seja a senhora Lagarde, ou seja lá quem for, que critica o Tribunal Constitucional português. Eu não vejo a senhora Lagarde a criticar o Tribunal Constitucional francês, nem o alemão, nem o outro país qualquer. E o Sr. Durão Barroso, que de patriota não tem nada, que abandonou o país para ser Presidente da Comissão Europeia porque dava-lhe mais interesse, dava-lhe mais projeção, diz que estava o caldo entornado se o Tribunal Constitucional reprovasse estas normas, assalto às reformas. Realmente é lamentável. Eu, como português, sinto-me triste por ver meus compatriotas meus em cargos de grande relevo terem uma atitude destas, porque é inacreditável como é que um indivíduo que abandona o país, isto faz-me lembrar aquela história do rei Dom Carlos, não é, que dizia que era rei de um país de pilhosos. Estamos a levar para uma situação em que um dia disseram ao Dr. Salazar que havia fome em Portugal e o Dr. Salazar respondeu, ironicamente, pois olha, mas para uma sopinha há sempre. E parece que caminhamos para aí. E o Dr. Salazar respondeu, ironicamente, pois olha, mas para uma sopinha há sempre. E parece que caminhamos para aí. Rui Almeida, temos que caminhar em frente. Obrigada pela sua participação. Bom, e Domingos Azevedo, temos aqui muitas questões levantadas pelos nossos telespectadores, nomeadamente em relação a esta questão do Tribunal Constitucional. Do que sabemos em relação a este orçamento para o próximo ano, há aqui riscos dos juízes do Tribunal Constitucional considerarem efetivamente algumas das medidas que estão em cima da mesa inconstitucionais e ilegais? Olha, antes de mais, vamos à origem. Porque penso que as medidas ou as decisões que possam ser tomadas por as instâncias que intervêm nestas temáticas terão sempre uma natureza acidental. Mas há uma questão de fundo que nós não podemos menosprezar. E essa questão de fundo é uma coisa muito simples. Nos termos da nossa lei, a segurança social, aquilo que nós chamamos de segurança social, é um fundo autónomo, para o qual contribuem as empresas com 23,75% e os trabalhadores com 11%. É um fundo autónomo que se autogere. O que é que aconteceu?
é que os nossos políticos, e não vale a pena andarmos a dizer que foi este ou que foi aquele ou que foi aquele outro, pessoas com muita responsabilidade, que têm responsabilidades sérias na forma como o país tem sido conduzido, o Sr. Presidente da República foi um dos que, utilizou este sistema, um fundo, de uma forma política, e que hoje estamos, de algum modo, a pagar as consequências dessas mesmas medidas. Ora, muito bem, quando eu ouço por vezes o Governo ter a ousadia de chegar a esse fundo e cortar nos direitos que as pessoas têm, quando eu vejo um Governo colocar questões de solvabilidade da Caixa Geral de Aposentações, ele, que deveria ter cumprido ao longo dos tempos como entidade empregadora, nas mesmas condições que exigiu que as empresas contribuíssem para o regime de segurança social geral, bem, hoje falar em impossibilidade de manutenção deste sistema, mas onde é que estão os 23,75% que ele deveria ter colocado no regime? No fundo das pensões da CGA? Não se pergunta nisso, e por isso, a questão do fundo coloca-se uma senhora que aqui falou, penso que falou muito bem. Atenção, nós estamos numa muito gravíssima crise de valores. E é importante, porque quando se ultrapassa a barreira da humanização, quando se ultrapassa a barreira dos direitos legítimos das pessoas, que é este de, no final, numa reta final de uma vida de uma pessoa, vir-lhe alterar todo o circunstancialismo em que ele construiu a sua vida, não me interessa dos argumentos, sejam quais forem, nem que não tem direito a uma sociedade organizada. Nem que estamos perante uma emergência de facto nacional e que estas medidas senhor, onde é que estão a análise pública dos gastos do Estado? Onde é que estão, dizia um bocadinho uma senhora, não sei se com verdade ou se com mentira, mas se não é verdade que se venha dizer. O Governo tem que ser transparente. E que tem sido tudo até hoje menos transparente. Não tem transparência nenhuma nos seus atos, na sua forma, nas suas decisões. E sabe, é muito importante nós termos em atenção que há um conjunto de coisas que chegam até nós com uma aparência de legalidade, com uma aparência de formalidade muito bem acentuada e que estão eivados de interesses muito complexos. E por isso o que nós hoje temos é uma grave crise de valores onde o ser humano, a última instância e objeto e razão de ser da sociedade, é colocado em crise. E eu acho que o Tribunal Constitucional... para contornar essa situação, como há pouco um dos telespectadores dizia, até porque é uma sugestão normalmente recorrente que o Estado, o Governo podia cortar nas questões das PPPs, da questão dos privilégios dos nossos governantes. Mas nós não vemos o Governo fazer nada disso. São de facto exemplos que vêm de cima uma pequena gota d'água, medidas simbólicas ou em termos práticos resultariam no equilíbrio das contas e na redução da despesa? Não são medidas simbólicas. Eu não consigo entender como é que um Governo diz que vai buscar 100 milhões às pensões e está a discutir um projeto, que não sei qual é a decisão final, mas segundo disseram, iria incluído no Orçamento de Estado, em que vai permitir que as empresas não paguem impostos de mais-valias de 240 milhões. Mas é uma verdade que quando olhamos, fala das empresas, é uma verdade que quando olhamos para este orçamento são de facto as empresas que ganham aqui algum balão de oxigênio com a reforma do IRC. Isto faz sentido? Facilitar a vida das empresas e dificultar a vida do contribuinte particular? Ora bem, vamos ser realistas no meio disto. E como dizia um bocadinho, o último objetivo e a razão de ser de uma sociedade são as pessoas. E quando nós perdemos o valor, o respeito pelas pessoas, está colocada em crise a própria sociedade. E por isso penso que o Tribunal Constitucional, última instância de defesa dos cidadãos e dos direitos de uma sociedade democrática e organizada, não pode ficar indiferente a estas temáticas. Sob pena de então nós não podermos acreditar em nada, nem em ninguém, nem num país e numa sociedade de direito, e então predominará a curto prazo a lei da força, a lei da violência. E não é isso, naturalmente, que nós queremos, nem que devemos querer. E por isso, as questões que aqui foram colocadas, estou completamente de acordo, não tenho, enfim, muito mais coisas a acrescentar. Claro que não uso e não compartilho, naturalmente, dos termos e empecilhos do país, penso que não. O governo é legítimo, tem os votos das pessoas, mas isso também não deixa de ser um aviso muito sério para os cidadãos. Atenção a quem se dá um voto.
que depois pode, naturalmente, perverter toda a nossa vida. E é um bocado aquilo a que nós estamos a assistir. E eu tenho sérias dúvidas se não haverá no meio deste processo todo uma agenda política que orienta e enquadra estes tipos de comportamentos. Domingos Azevedo, vamos ouvir outras opiniões, alargar o nosso espaço a quem nos vê do lado de lá. O José Santos está reformado e a ligar-nos de Sesimbra. Muito bom dia, a sua opinião. Muito bom dia. Olha, é com muita indignação que eu participo no vosso programa. Olha, bom dia. É com muita indignação que eu participo no seu programa, mas começo por cumprimentar a senhora e o seu convidado, que é uma pessoa, pelo menos, que respeita o Estado de Direito. Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, que desta vez até os mortos vão pagar imposto. Isto é uma pouca vergonha, é uma insensibilidade social que leva a que qualquer dia o país se esfrangalhe e a coesão social passa a ser uma mera palavra de retórica. Eu vou tentar explicar na minha linguagem simples aquilo que muitos dizem com palavrões que muito pouca gente percebe. A estratégia que o Governo implantou desde que tomou posse é uma estratégia baseada nas desculpas da Troika. E, além disso, frequenta o casino da Aldrabice, porque hoje diz uma coisa e amanhã, quando vai concretizar, é exatamente ao contrário. E o exemplo é a palestra do Sr. Paulo Portas, que charmosamente veio a semana passada dizer que o Governo tinha decidido umas determinadas medidas, mas que a austeridade iria mais ou menos parar por ali. Nomeadamente em relação ao cisma do cabelo branco, porque os reformados e os idosos e os pensionistas iam realmente ter a dose normal, mas que não iria ultrapassar. Passado pouco tempo, passado ontem, ou o que foi, veio dizer, num ar ululante, que afinal só não sei quantos % dos pensionistas é que iam ser afetados na pensão de sobrevivência, mas não deixou de dizer que iriam ser afetados. É que é preciso uma coisa, quando a pessoa é coerente, não é? No regime contributivo, as pessoas têm uma determinada contribuição, e o seu convidado já disse bem, se eu for ao banco e tiver lá um depósito, se o banco me disser, olha, você agora já é rico, portanto isto agora reverteu para o banco. O que é que acontece? Eu ponho uma ação em tribunal e, logicamente, o tribunal decidirá a favor da pessoa que tem razão, não é? O Tribunal Constitucional é nesta fase a única entidade que poderá pôr um travão nestas medidas desastradas do Governo. Porque toda a gente ataca o Tribunal Constitucional. Mas, ao fim e ao cabo, se não houvesse Tribunal Constitucional, isto já não era uma selva. Isto já era o Chile do Pinochet. É verdade que nós estamos a caminhar para que amanhã também haja condição de recurso nas pensões. Não, ninguém se engane. É que amanhã este mesmo engano do cabelo branco pode determinar que todas as pensões superiores, por exemplo, a 1.500 euros, deixam de ter sentido porque isto é um país de miséria. E num país de miséria, qual é a necessidade que há de ganhar mais de 1.500 euros? É de facto a pergunta que nos coloca o José Santos, e de resto dizer que os cortes das pensões de sobrevivência a partir até aos 2.000 euros são de facto poupados nos cortes. Dizia o Ministro Paulo Portas que é uma medida muito mais moderada. Eu pergunto, antes de ouvirmos outras opiniões, de Domingos Azevedo, se pensa que, como dizia este telespectador e há pouco uma senhora que nos ligava, de facto há aqui uma estratégia política. Primeiro avançam-se com algumas medidas gravosas e passados uns dias avançam-se com medidas que na prática não são tão gravosas para o cidadão ficar um bocadinho mais, uma espécie de sentir algum alívio. Há aqui alguma estratégia política, em sua opinião? Olha, primeiro, eu acho que o Governo tem vindo a refinar a forma como tem colocado estas questões na praça pública, no sentido que os cidadãos as aceitem sem discussão.
Mas a justificação que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro dá, eu quando me ouvi dei uma gargalhada. Faz-me lembrar um assassino que tem uma faca de 2 metros e diz à sua vítima: está lá caladinho porque eu não te vou espetar os 2 metros, vou-te espetar apenas 50 centímetros. Vai-te doer, mas se eu espetasse a faca toda, doía-te muito mais. Ora bem, estas coisas não podem ser, naturalmente, e entristeceu-me, porque, pronto, tenho convivido com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro durante algumas vezes, e sei que ele é um homem inteligente, e entristeceu-me a argumentação por ele produzida. É que isto não pode haver argumentação de oportunidade. Tem que haver princípios na atuação, valores, muros os quais não podemos ultrapassar. E o Sr. Vice-Primeiro-Ministro está a ultrapassá-los. Está a ultrapassar esse sinal vermelho. Está a ultrapassar esse muro que separa a dignidade da política e que separa a dignidade do ser humano da subordinação aos interesses económicos e financeiros. E o Sr. Vice-Primeiro-Ministro ultrapassou-os. Por isso a questão aqui de fundo não é dizer se a pessoa que ganha 2.000, ou se ganha 1.000, ou se ganha 3.000. Evidentemente que, como é que é dizer, fico contente, porque ficaria muito mais triste se lhe dissesse: olha, a partir de 600 euros toda a gente vai ter esta coisa. Fico contente. Mas como pessoa que está à frente dos negócios do país, eu sinto-me triste por ouvir esta argumentação. Muito bem, isto não é uma argumentação. Muito bem, obrigada por responder a esta questão. Vamos ainda ouvir as últimas intervenções desta manhã. Vamos até ao Barreiro. O António Diogo é técnico de telecomunicações. Muito bom dia, a sua opinião. Muito bom dia. Eu estou a participar pela primeira vez no vosso programa. Tenho aqui algumas questões relativas ao Orçamento de Estado. Gostaria de frisar, e visto que tem um convidado entendido em matéria de contas, seria bom ele comentar aqui também uma parte do que eu vou dizer, por favor. A primeira questão é a questão da pensão de sobrevivência. A pensão de sobrevivência, dita nos moldes depois da reunião da Troika, foi muito falada durante uma semana. Depois temos um Conselho de Ministros que dura muitas horas, em que vêm 3 ministros, só um fala, e só falam na questão das pensões de sobrevivência. Não falam nos outros aspectos do Orçamento de Estado para o ano 2014. Preocupam muita gente, além da questão de sobrevivência, que é bastante importante. Sobre a questão o valor da pensão de sobrevivência, fala-se em 100 milhões de euros. Já ouvi alguns analistas dizerem que o alcance da medida não será tão longe, visto que só em pensões superiores a 2.000 euros será implementado. Ora, 100 milhões de euros para um ajustamento de 4.000 milhões serão cerca de 2%. Portanto, ainda falta um ajustamento de 98%. Gostaria de saber o que é que está preparado, visto que não vai haver mais medidas de austeridade. Será que é a questão do IMI dos bancos, que segundo sei, ou segundo consta, os bancos não pagam IMI sobre o enorme património que têm, e que são muitos milhões de euros, que todos os cidadãos, em geral, que são proprietários, pagam com muita dificuldade o IMI, dificuldades que os bancos não têm, com certeza. Outra questão, falada depois da reunião da Troika, foi a questão das rendas. Vieram logo algumas empresas falar que essa questão haviam direitos adquiridos e, portanto, não estavam dispostas a pagá-lo. Nada se ouviu falar sobre esta matéria, o que é estranho, visto que houve um Conselho de Ministros de tantas horas, e também foi uma questão polémica durante a semana, e nada foi falado sobre esta questão. Agora gostaria de dizer aqui alguns comentários sobre a nossa sociedade capitalista, que nós tanto defendemos, e nós, a economia onde estamos inseridos. E numa sociedade capitalista, quando sei, existem empresas que concorrem umas com as outras, e quando a vida corre menos bem a uma das empresas, essa empresa vai à falência. No caso português e da Europa em geral, acontece que, no caso do BPN, seria natural que fosse à falência e não que tivéssemos um custo de 6 ou 7 mil milhões, segundo consta. Estamos todos nós a pagar. Não percebo por que razão continuamos a pagar este valor, sendo que deveria
pura e simplesmente o banco caía, é uma sociedade capitalista, o banco vai à falência e a vida continua. Não vivemos Última questão, estamos quase a terminar. António Diogo, por favor. Eu gostaria de dizer, então, por favor, como última questão, parece que este Governo, para além do programa de ajustamento da Troika, tem um programa oculto, revolucionário, ainda que não sei bem qual é o objetivo, mas que parece que está a afetar muitas pessoas, como, por exemplo, cada vez há mais pessoas com dificuldades, cada vez há mais pessoas desempregadas, mais pessoas que têm desemprego de longa duração e que não têm nem de subsistir. E cada vez temos menos pessoas a receber subsídio de desemprego, subsídio de inserção. E como é que é possível? Se há mais pessoas com dificuldades, como é que os subsídios diminuem? Eram estas as minhas questões. Obrigada, António Diogo, por participar e por levantar essas questões que tentamos agora nos últimos minutos, nos faltam para o final do programa, tentar responder. Domingos Azevedo partilha esta ideia aqui também, que as grandes empresas devem ser chamadas a reequilibrar as contas públicas? Ora bem, o que não faz muito sentido é nós termos as pessoas que precisam de dinheiro para sobreviver, as famílias com dificuldades a entregarem as casas aos bancos, a retirarem os filhos de estudar, etc. Os avós já a alimentar os filhos e os netos que estão nos desempregos e têm que socorrer estas pessoas. O que não faz muito sentido é a gente ver os cidadãos com estas todas as dificuldades e olhar para orçamentos, enfim, para os resultados das empresas, Galpes, EDPs, bancos, grandes grupos económicos e ver 400 milhões, 500 milhões, mais de 1 milhão, enfim, milhares de milhões, enfim, quer dizer, deixa-nos perplexos e deixa-nos revoltados contra estas medidas, evidentemente. Há uma questão com e é uma coisa interessante, é que eu penso que um bom capitalista já percebeu uma coisa, é que um capitalista não tem limite financeiro e já percebeu que se não tiver quem lhe compre, ele parou. E se ele percebeu isso, é preferível ter um sistema que ele mesmo participe no reequilíbrio das contas públicas, pelo mínimo para poder continuar a sobreviver como capitalista. Senão não vai vender às moscas, nem vai vender aos moscardos. Ele tem que vender às pessoas e vender às pessoas elas têm que ter dinheiro. Ou seja, a estratégia do próprio governo, numa ótica de continuidade e numa ótica de sustentabilidade, nem aos capitalistas interessa neste momento. E porquanto, como dizia este senhor, não se percebe muito bem para onde caminhamos, nem se percebe, isso aí é que não se percebe mesmo nada. Caminhar contra as pessoas e por cima das pessoas, magoando as pessoas, é que não faz mesmo sentido nenhum. Mas eu gostaria de uma questão muito rapidamente. Falou no BPN. Mesmo para e dizia aquela nossa colega anterior, vou mesmo terminar, e dizia a nossa ouvinte anterior, dizia que estávamos numa crise de valores. Madoff, na América, em 3 semanas, foram ver o que é que ele tinha comprado, o que os familiares mais próximos tinham adquirido e que não tinham capacidade financeira para fazer essas aquisições e expropriaram todos esses bens. E em 3 meses, colocaram na prisão perpétua. Portugal, BPN, já custou milhares de milhões de euros ao erário público pago por todos os cidadãos nos seus IRS. Eu faço uma pergunta. Quantos é que estão presos? Quantos bens é que foram expropriados daqueles que beneficiaram com este regime? E, mais, dito só para acabar, é tempo de se acabar as conivências em quem gera os interesses do país. A única conivência que seja o interesse dos cidadãos e do bem-estar de todos os portugueses. É com essa nota, infelizmente, temos que terminar o nosso programa. Domingos Azevedo, bastonário dos técnicos oficiais de contas, muito obrigada por ter estado connosco aqui no Opinião Pública para antecipar um bocadinho o Orçamento de Estado que vem aí, que vai ser amanhã entregue na Assembleia da República. Dentro de 3 minutos, a Carla Jorge Carvalho atualiza toda a informação. Bom dia. Rui Santos pergunta.